Você foi para aula, estudou ou só escutou uma pessoa falando por uma hora, voltou para casa e o que o prof falou mesmo? O teacher estava lá explicando e eu entendi tudo. Quando ele estava falando, fazia muito sentido. Ele me passou um exercício e quando eu olhei para o exercício, bicho, teacher, dá um help aí. Deixa eu adivinhar, isso já aconteceu com você, não é? Essas duas situações que eu descrevi estão relacionadas com dois conceitos que a gente vai ver hoje no nosso segundo papo de teacher. Então sejam muito bem-vindos, Teacher Matheus aqui, e hoje nós vamos falar de memória e inteligência. Vamos começar explicando o que é cada uma delas. Neste vídeo vamos entender memória como a nossa capacidade de codificar, armazenar e recuperar informações ao longo do tempo. Obviamente a memória é muito mais ampla do que isso, e ela tem várias divisões. Tem a memória de trabalho, memória declarativa, memória não declarativa, mas neste vídeo vamos entender a memória como um conceito único, para facilitar. E aí, em outros vídeos, a gente pode ampliar e aprofundar em conceitos mais específicos de memória. Com a inteligência, vamos fazer a mesma coisa, porque não há um consenso único sobre o que é ela. Hoje, uma das teorias mais aceitas é a teoria da inteligência CHC. Ela tem esse nome por conta dos três autores que a desenvolveram, o Cattell, Horn e Carroll. Aqui, para fins pedagógicos, para elucidar ainda mais o nosso raciocínio, a gente vai entender a inteligência como a capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para resolver problemas, adaptar-se a novas situações e aprender com a experiência adquirida. Uma inteligência mais conceitual de reconhecer padrões, e é nessa que a gente vai focar. Porém, assim como na memória, vamos em outros vídeos explicar um pouco mais sobre a inteligência e aprofundar nela, nos seus diferentes conceitos e teorias. Aqui a gente está simplificando esses dois conceitos muito amplos, porque eu quero que vocês entendam neste vídeo que primeiro a gente precisa gravar para depois utilizar. Aquilo que você estudou, você precisa gravar, precisa memorizar. E então, memorizado, você precisa pensar sobre aquilo, tentar linkar, fazer outras conexões, entende? O nosso cérebro tem um modo default, um modo padrão. E este modo padrão é a economia de energia. Gravar uma informação, reter informações, gasta energia. Logo, só aquilo que é importante será gravado e o resto vai ser descartado. Você sinaliza para o seu cérebro que algo é importante gastando energia naquilo. E como que a gente gasta energia? Fazendo esforço, gastando tempo, prestando atenção. Estar realmente focado naquilo e não somente uma vez, mas várias vezes. A repetição e também a relevância daquilo que está sendo codificado vai sinalizar para o seu cérebro que o armazenamento daquilo vai ser necessário. Como assim codificação? Codificação nada mais é do que o processo de converter as informações externas para as internas. Você escuta o teacher falando, você vê ele escrevendo. O primeiro é um som, o segundo é uma imagem. Só que o cérebro não entende imagem, ele não entende som. Essas informações externas que vêm pelos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, precisam ser convertidas para informações que o nosso cérebro consegue, podemos dizer, manusear, pode operar com eles. E o armazenamento é basicamente o que o nome já diz, é a retenção de informação. Armazenar, guardar. E esse armazenamento, essa retenção, pode ficar aí na sua cabeça por pouco tempo ou por muito tempo. Vamos dizer que você está estudando sobre o Simple Past, o passado simples, e o seu teacher falou que todos os verbos regulares, quando eles estiverem no afirmativo, eles vão terminar em ed. Isso nada mais é do que um padrão. Ou seja, sempre que um verbo for regular, estiver no passado e estiver no afirmativo, eles sempre terminarão em ed. E o teacher te dá duas situações para exemplificar isso. He walked last night. He watched a movie. Você lê, informação visual. Você escuta, informação auditiva. Você copia o que o teacher escreveu, informação motora. Essas múltiplas codificações e a importância que você dá para elas vão facilitar, vão ajudar no armazenamento delas. Até aqui, neste exemplo, falamos um pouco sobre a memória, questões que envolvem ela. Agora vamos aplicar a inteligência, ou seja, processos cognitivos, pensar. Você pode fazer isso buscando outras possibilidades, tentar aplicar em outras situações. Se eu preciso colocar o ed no walk para ficar no passado, então talvez o passado de play é played. Legal, então se eu posso falar he walked last night, eu também posso falar he played last night. Aqui eu quero que vocês compreendam a importância de aplicar aquilo que você aprendeu em outras situações.
Não só ficar passivamente escutando, mas ativamente testar outras possibilidades. Isso com certeza vai potencializar o seu aprendizado. Agora você já entendeu cada uma delas. Preciso reter informações para depois utilizá-las habilmente. Você pode estar pensando em meios de fazer a primeira parte, ou de memorizar. Você pode estar pensando consigo mesmo que sua memória é muito ruim. Então aqui eu vou falar de duas estratégias de retenção, ou seja, duas estratégias para aumentar a sua memorização. São elas a Spaced Repetition e o Active Recall. Vamos falar primeiro da Spaced Repetition. Sempre que você adquire um novo conhecimento, você estuda algo, logo em seguida você tem uma drástica queda de retenção. Até mesmo alguns minutos após de você ter recebido uma nova informação, você já pode ter esquecido. Isso é algo que a gente chama de curva do esquecimento. Como eu disse, o nosso default é a economia de energia. Então aquilo que você não utilizar vai ser esquecido. O que o Spaced Repetition propõe? Que você constantemente revise aquilo que foi estudado. Spaced Repetition, repetição espaçada. Então não é só revisar logo após a aula, e sim no dia seguinte. Periodicamente revisar aquilo que você já estudou para que aquilo fique mais fixado na sua mente. O segundo é o Active Recall, e a gente pode também combinar ele com o Spaced Repetition. Mas primeiro, sobre o Active Recall, como a tradução já sugere, é uma recordação ativa. E como que a gente aplica ela? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está lendo um livro. Não sei se você tem um hábito de leitura, mas se não, só imagina. E cada dia você lê um capítulo deste livro. Então hoje você leu o capítulo 4, amanhã você vai ler o capítulo 5. Beleza, você já fez sua parte de hoje. Terminado o capítulo 4. Vamos agora imaginar que você já está no dia seguinte lendo o capítulo 5. Mas, antes de começar o capítulo 5, você tenta relembrar para dar continuidade na história, né? O que aconteceu no capítulo 4, só que sem ler novamente, só de memória. Essa tentativa de se recordar ativamente do que você já viu antes é o que a gente chama de Active Recall. Aplique isso depois para esse vídeo também. Assista o vídeo e lá no final tente remontar este vídeo na sua cabeça, recuperar o maior número de informações que você conseguir. Depois reassista algumas partes para ver se é isso mesmo. Essa técnica também é muito utilizada com flashcards para estudar. Sabe aqueles cartõezinhos que na frente tem uma pergunta e no verso a resposta? Então no inglês isso é muito utilizado também com conjugações, por exemplo. Na frente ali está escrito passado de have. Aí atrás tem lá a resposta, had. Só que antes de você virar e ver a resposta, você tenta relembrar. Passado de have, had. Legal, acertei. Tente aplicar isso nos seus estudos. Depois de sair de uma aula, tanto gravada quanto ao vivo, tente recriar a aula, passo a passo, só na sua cabeça. Depois revise ela e veja o que acertou e o que errou. E faça isso novamente. Pegue aquilo que errou e tente fazer novamente. Essas estratégias vão te ajudar a encher a sua biblioteca, o seu repertório interior. E assim a inteligência vai ter mais coisas para trabalhar, mais elementos para fazer novas conexões. Repare que não é nada de outro mundo, não é nada muito complexo. O Spaced Repetition é você revisar periodicamente. E o Active Recall é você fazer um esforço ativo para tentar se relembrar daquilo que você já viu. Ele tira o aluno de uma zona passiva e coloca mais atividade, coloca ele em uma forma mais ativa nos seus próprios estudos. Isso é essencial. Porque o estudo ele tem duas vias, uma via passiva e uma via ativa. Uma via passiva de receber informações e uma via ativa de aplicar essas informações. Algo que a gente pode chamar de input e output. No estudo de idiomas, o input se refere às informações que chegam até você, ou seja, aquilo que você lê, aquilo que você escuta. O output é aquilo que você põe para fora, aquilo que você aplica, aquilo que você produz, ou seja, a escrita e a fala. Esses dois passos precisam andar juntos. Imagina o pé direito lá na frentão e o pé esquerdo aqui atrás. Não, eles precisam caminhar, passo a passo, passo a passo. Porque não adianta nada você ter aprendido algo, memorizado algo, se você não sabe aplicar. Por fim, guys, lembrem-se que o esquecimento é natural. Se a gente fosse lembrar de tudo que a gente viu, ia ser uma loucura. Então utilize da revisão e do uso estrategicamente para consolidar aquilo que precisa ser consolidado. Lembrem-se, isso é extremamente importante, que várias outras questões podem afetar a memória. Alimentação, estresse, principalmente o estresse, falta de sono. Melhorar as questões ao seu redor, ao seu ambiente, com certeza vai contribuir para os seus estudos também. A boa notícia é que essas habilidades são treináveis. So keep up, continue. É possível sim melhorar, aprimorar. Assim como qualquer outra habilidade, quanto mais você treina, mais você avança e mais fácil vai ficando. Aí é claro, você vai colocando desafios maiores.
para sempre se superar, para sempre evoluir. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre memória e inteligência. Lembrando que foi só uma introdução. Memória e inteligência são muito mais amplos do que isso. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Lembre-se, guys, o que não é revisado é esquecido. Então estude. Não tem segredo. E eu vejo vocês no próximo Papo de Teacher.